Então, pessoal, vamos lá. Estou aqui começando o primeiro vídeo referente a essa pegada aí de acabamento, rebaixamento. Nunca tinha feito nada disso. Primeira vez que eu tento fazer esse rebaixamento de isopor. Primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. Tudo com tutorial no YouTube, seguindo ali o passo a passo de outras pessoas que já fizeram a mesma coisa. Aí está o quartinho, era um quarto da bagunça que tinha num terraço, pequeno terraço que eu tenho em casa. O telhado é de telha galvanizada, ou seja, esquenta muito em períodos de calor, chegando a 47, 50 graus. E com rebaixamento aí a gente tem um ganho aí de aproximadamente 15 graus, dependendo 12, 10 graus, mas o que eu vi máximo ali no termômetro deu um ganho aí de redução na temperatura de 15 graus. E aí está o acabamento, usei textura, massa corrida interior, argamassa C3, arame galvanizado, usei gancho pitão, aqueles ganchos para varal que geralmente o pessoal usa, e foi um trabalho bem cansativo, para ser bem sincero. Não foi fácil, mas fiz. Cada dia eu fazia um pouco, uma parte, e aí usei também as folhas, né, de isopor. Usei as de 3 centímetros, 30 milímetros. Aí estão elas aí. Eu passei a argamassa antes de colocar no teto para facilitar um pouco. Bom, eu já tinha visto gente falando que ganha um pouco de tempo. Não achei que ganhou muito, mas de certa forma foi uma tentativa aí de melhorar o processo, mas acabou que eu tive que passar uma segunda mão. Aí está o quarto antes de realizar o processo, os blocos todos expostos, sendo um tipo de acabamento. Lembrando, pessoal, que não adianta nada colocar todo esse procedimento se não fizer uma blindagem bacana aí nas infiltrações e outros pormenores aí, porque senão vai estragar o trabalho todo aí que você demorou tanto tempo para poder fazer. Então é bom aí, existem produtos muito bons. Eu usei o Cicatop, vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo para facilitar. Aí está novamente as placas, né, de isopor que foram utilizadas. Na parede eu usei umas placas mais finas, usei umas de 10 milímetros, de 1 centímetro, uma vez que a ideia era mais focada no acabamento e não na temperatura, na diminuição da temperatura. Com isso, as placas foram um pouco menores. Colei com argamassa AC3 todas as placas na parede, por ter uma aderência melhor e ter uma fixação melhor. Aí está o teto, né, do telhado. Antes de fazer qualquer tipo de procedimento, a temperatura ficava muito quente nesse ambiente, praticamente insuportável no horário de pico ali por volta de meio-dia. E é isso aí, meus amigos e colegas. Aí está, né, o processo, eu fazendo uma parte dele já com o processo bem em andamento, realizando a amarração, né, do isopor com arame galvanizado. Tem que ser o galvanizado porque ele não enferruja, entendeu? Quando vocês forem realizar esse processo, usem luvas, porque senão pode machucar os dedos, né, perfurar. Vocês veem aí no teto que eu também fiz um procedimento aí que para evitar de fazer um procedimento para poder não selar, né, o processo. Eu colei Durepox no teto, porque ele aguenta altas temperaturas, e amarrei o arame galvanizado para fortalecer, e amarrei nos arames que foram trançados ao longo do processo. Os furos entre uma broca e outra, né, entre um gancho e outro, são 33 centímetros, que nós peguei também tutoriais no YouTube, vou deixar na descrição do vídeo. Então, usei esse rebaixamento aí, fiz essa colagem com Durepox no teto para fortalecer e amarrar. E vocês veem lá que foram amarrados com arame, né, para poder entrelaçar os arames, sempre intercalando um embaixo e um em cima para segurar, ter uma melhor fixação. E assim, dessa forma, o Durepox não solta no teto e ele não sela com o tempo, né? Porque vai que acontece de alguma bucha, alguma coisa ceder, selar, vai ficar exposto e preso somente pelas laterais, não fica fixo, né? E se vier um vento muito forte também, né, esses telhados galvanizados acabam entrando nas frestas, né? E aí está, esse aí foi o lado das laterais, né, que eu fiz com isopor e ainda reforcei em cada encontro aí das placas de isopor. Passei aí o argamassa C3 também para fortalecer. Eu não ia fazer essa parede ao fundo que está sendo filmada, mas acabou que depois que o processo estava
já bem avançada, eu acabei fazendo ela também conforme estava no início do vídeo e fui realizando o processo assim de maneira bem devagar, bem tranquila. Tinha dia que eu colocava 3 placas só, 4, porque a nossa vida é muito corrida, né? A gente não consegue trabalhar e fazer as coisas ao mesmo tempo. Aí está novamente como é que ficou o rebaixamento depois de quase pronto, quase aí esse período aí já estava no processo final, como ficou a amarração, né? A ideia aí de colocar o Durepox na telha galvanizada foi da minha cabeça, eu não vi ninguém falando, né? Pelo menos pode ser que tenha alguém que tenha tido essa ideia, mas foi eu que pensei e falei, poxa, o Durepox seria bom para pregar, ele não precisar de fazer nenhuma amarração. Agora estou eu aí aplicando as placas de 1 centímetro na parede diretamente, aplicando como se aplica um piso mesmo, né, uma cerâmica, passando a desempenadeira, né, usando aí a argamassa C3 e fazendo esse processo aí, que também é um processo que fui fazendo aos poucos. Pegava às vezes uma fileira de isopor no dia, deixava para fazer no outro, justamente pelas demandas do dia. Eu tenho criança pequena, então realmente não é fácil, né, a gente que tem os afazeres e a gente mesmo fazer, mas é uma economia importante, né, porque hoje acredito eu que qualquer profissional que fosse fazer algo do tipo aí, só de serviço iria me cobrar um valor bem alto. Então, isso aí eu fui fazendo bem devagar, fazendo o procedimento mesmo, porque o isopor é fino, né? Esse principalmente da parede, ele é muito fino, então eu tive que fazer com muita cautela ali para poder não estragar, né, o isopor. E também eu não quis optar por um isopor maior do que de 1 centímetro, justamente porque eu já estava até com o rodapé colocado, né? Senão iria ficar além, né, do rodapé, então logo isso aí realmente não ia ficar esteticamente muito bonito, né? Mas do jeito que eu fiz, eu acho que ficou bom ali, por ser a primeira vez que eu fiz esse serviço. A gente vai aprendendo, né, aos poucos. Algumas coisas a gente não repete, né? Algumas coisas a gente já serve de aprendizado aí, de experiência, mas dentro da possibilidade que eu pude entregar e do meu nível de experiência, eu acho que foi aceitável aí o desempenho do serviço. Então, assim, estimulo a todos aí que tenha tempo, né, e consigam fazer aos poucos aí, que façam, né? Acho que é uma terapia também, né? Serve ali o tempo que você tem livre ali para poder fazer esse tipo de processo. Claro que realmente dá muita dor nas costas, no joelho, quem tem algum tipo de problema nesse aspecto realmente é complicado, mas se você tem a saúde tranquila e consegue fazer aos poucos aí, acho que é super válido, né? Fazer a gente mesmo, né, fazer algumas coisas em casa, a gente consegue uma economia e o valor do serviço você pode investir talvez em outra demanda, né, em outras coisas aí que você esteja almejando a fazer para justamente facilitar esse processo. Então acabou que eu continuei ali, né, a fazer esse procedimento. Tomei coragem, né, de continuar, além de fazer o rebaixamento no teto, né, eu também fiz essa questão aí. Melhorou também a questão da temperatura, né, nas laterais da parede, mas como é um isopor mais fino, o ganho não é tão importante como o isopor do teto, que é um isopor de 3 centímetros, bem mais grosso. Tem gente que usa até de 4 centímetros, né? Vai muito aí da necessidade. Então você já olha para você ver a destreza e como tinha que colocar o isopor na parede, uma vez que ele fica muito mole, né, maleável, por ser um isopor fino, então tinha que tomar muito cuidado para não quebrar ele, e dessa forma aí realmente tinha que ter muita tranquilidade para conseguir colocar ele de maneira bem tranquila. A outra coisa também que eu utilizei foi a fita telada, né, para poder unificar as emendas, né, de isopor e até mesmo no teto, né, de todos eles, porque essa fita telada ajuda muito a justamente no futuro, quando tiver alguma trinca, algum problema, ela vai segurar a onda. Então, são praticamente todas as coisas eu comprei na Shopee, né? Vou deixar o link aí na descrição aí de todos os produtos que eu comprei na Shopee, se alguém tiver interesse em comprar na Shopee, mas pode procurar em outro lugar. Achei o lugar melhor custo-benefício, com entrega grátis, então acho que foi importante aí, de certa forma, a aquisição desses produtos na Shopee. Então, assim, dessa forma, fui fazendo aos poucos. Confesso que sentia muitas dores nos joelhos, eu tenho condropatia patelar no joelho esquerdo, então de ficar agachado ali realmente não era fácil, usava joelheira
e até mesmo para a gente valorizar o serviço das pessoas que prestam, né, esse tipo de serviço é muito importante também a gente passar por isso para as pessoas verem aí novamente. Aí, né, eu estou mostrando só o terraço antes de o acabamento, né, o rebaixamento, já estava na etapa final aí, faltando só colocar a fita telada e fechar a última etapa para poder continuar o processo. Nesse segundo momento aí, já praticamente o rebaixamento já tinha sido feito. Aí eu colocando a fita telada, né, que é super tranquilo aí, acredito que ninguém vai ter dificuldade, uma vez que tem um lado dela que tem uma cola adesiva, então vai ser bem tranquilo aí. Tava usando um estilete, né, bem tranquilo, mas pode ser que alguém queira usar uma tesoura para ficar mais prático. Coloquei nas emendas nos cantos também ali, uma vez que tem o encontro do isopor, aquela outra parede na qual eu estou fazendo o encontro de ambas, ela já tem o reboco, né, ela já estava rebocada, então nela eu só passei a massa corrida direto nela, não precisou de passar isopor nem nada, somente nas paredes lá lateral e do fundo que realmente eu não tinha nenhum tipo de reboco nem nada, então optei em fazer diretamente esse isopor aí para poder deixar um pouco aí o acabamento um pouco melhor, para não fazer uma pintura direto no bloco, né? E aí está, né, eu mostrando a parede aí parcialmente colocada aí na parte da lateral, já com o teto quase assim 100%, a forma como eu fui colocando, né, colocando passando a argamassa na parede também no encontro, né, a fita telada que eu fui utilizando aí para poder fazer as emendas, e usei a fita telada, coloquei também com argamassa, né, para poder ficar ainda mais forte. E é isso aí, pessoal, novamente aí mostrando como ficou o resultado depois de todo esse processo, um processo realmente moroso, não é fácil, sendo bem sincero com vocês. Eu mesmo coloquei as prateleiras, coloquei algumas coisas que eu tinha ali, né, até o lustre, né, o lustrezinho ali eu comprei também na Shopee, são lustres mais baratos, mais em conta, rústicos, né, para ambientes igual esse aí, que é um ambiente, um quartinho de estudo, né, era um quartinho de bagunça, eu transformei num quartinho de estudo ali para ter um pouco mais de privacidade ali quando a gente for fazer algum tipo de estudo, ou sei lá, focar numa leitura, vai de cada um aí, do gosto de cada um. Mas voltei novamente, né, mostrando lá, coloquei as prateleiras brancas, algumas coisas ali referente à família, uma questão de acabamento, né, vai de cada um, gosto de cada um. Fiz até umas molduras de isopor ali, né, coisas também que a gente pode aprender com tudo. E são coisas importantes, comprei também um puff, são coisas que deixam o ambiente assim mais agradável, mas o foco principal é isso, é mostrar para vocês esse rebaixamento, coisas que a gente consegue fazer no dia a dia de maneira tranquila, né, sem precisar de fazer de maneira corrida, né, porque às vezes a gente quer um resultado rápido, mas a gente tem que ter paciência, né, para fazer as coisas também. E apliquei, né, essa textura com aquele rolo cabelo de anjo, né, no teto aí, ela mostrando bem devagar. Separei com fita ali, fita crepe mesmo, né, para poder conseguir isolar a pintura de maneira mais agradável, de maneira mais tranquila. E é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo e extenso, mas foi mesmo para mostrar aí como que foram as etapas. E vou deixar aí na descrição do vídeo mais uma vez aí todo o processo, para poder de certa forma aí encorajar, né, você que tem esse interesse, essa vontade de realizar e de fazer esse procedimento aí também. Tenta, né, fazer aos poucos. Vou deixar as medidas também, né, as medidas, o tipo de gancho que eu usei, o tipo de bucha, são bucha de número 8, né, broca 8, para ficar mais firme, né, e não ter risco aí de soltar no futuro. E então é isso, pessoal, queria deixar aí muito obrigado a todos que viram. Foi meu primeiro vídeo com esse foco aí em questão de reforma. Postei num canal que eu tenho aqui, que é mais para poder guardar, né, os vídeos que eu tenho, o intuito é esse, mas se você sentir liberdade e quiser seguir, compartilhar o vídeo aí, será de grande valia. Agradeço de coração a todos. E no final é isso, mostrando aí o quarto da bagunça finalizado, e o antes dele aí, né, para você ver como é que ficou o final dele aí. E é isso, Deus abençoe vocês, um forte abraço, que Deus possa abençoar todo mundo, e agradeço pela atenção, pelo carinho de todos aí. Jesus abençoe,
Forte abraço.